No universo, quase nada permanece estático. Os planetas giram em torno de seus eixos e orbitam estrelas. As estrelas giram dentro das galáxias. As galáxias giram como imensos redemoinhos de luz. Buracos negros podem atrair o espaço ao seu redor. Até mesmo as nuvens de gás onde os mundos nascem giram antes de se tornarem sistemas solares. A imagem mais profunda do cosmos não é a de um palco estático, mas a de uma imensa máquina em movimento, onde cada escala repete a mesma pergunta: por que tudo gira? Nosso ponto de partida não são os planetas, mas algo muito mais fundamental: a queda. A gravidade atrai a matéria. Dois objetos com massa se atraem mutuamente. Uma nuvem de gás se contrai. Uma rocha cai em direção a um planeta. Uma estrela atrai um cometa. Mas, no universo real, quase nada cai exatamente em linha reta em direção ao centro de gravidade. Há sempre um desvio, uma velocidade lateral, uma assimetria inicial, uma pequena inclinação que impede uma queda perfeita. Esse pequeno desvio muda tudo. Quando um objeto se aproxima de uma massa maior com alguma velocidade lateral, ele não mergulha diretamente em direção ao centro. Sua trajetória se curva. Se a velocidade for muito baixa, ele pode cair. Se for muito alta, pode escapar. Se estiver em equilíbrio, permanece em órbita. Uma órbita, em essência, é uma queda perpétua que nunca chega a tocar o solo. O objeto cai em direção ao corpo central, mas seu movimento lateral faz com que o solo se curve sob seus pés antes de atingi-lo. Nessa geometria, surge o movimento orbital. A Lua não está suspensa imóvel acima da Terra. Ela está constantemente caindo em sua direção, mas se move lateralmente o suficiente para orbitá-la. A Terra faz o mesmo ao redor do Sol. O Sol, por sua vez, se move ao redor do centro da Via Láctea. Rotação e órbita não são acidentes decorativos, mas formas naturais de movimento sob a ação da gravidade. A chave física é chamada de momento angular. Simplificando, o momento angular mede o quanto um sistema gira. Ele depende da massa, da velocidade e da distância do eixo de rotação. Quanto mais distante a matéria estiver do centro e mais rápido ela se mover lateralmente, maior será seu momento angular. O extraordinário é que, se nenhuma força externa atuar para modificá-lo, esse momento angular se conserva. Essa lei explica fenômenos que parecem não ter relação. Uma patinadora artística gira mais rápido quando aproxima os braços do corpo. Nenhuma energia mágica aparece. Seu momento angular se conserva. Ao reduzir a distância dos braços em relação ao eixo de rotação, sua velocidade de rotação aumenta. Algo semelhante acontece no espaço, mas em escalas colossais. Uma nuvem gigante, tênue e fria de gás pode girar muito lentamente. Se a gravidade a comprimir, seu tamanho diminui. Como o momento angular deve ser conservado, a nuvem gira cada vez mais rápido. Esse processo é essencial para a formação de estrelas e planetas. Antes da existência de um sistema solar, geralmente há uma nuvem molecular, uma vasta região de gás e poeira interestelar. Essa nuvem não é completamente estática. Suas partículas se movem em diferentes direções. Há turbulência, ondas de choque, influências gravitacionais de estrelas próximas e remanescentes de antigas explosões estelares. Embora o movimento médio possa parecer pequeno, quase sempre há uma rotação resultante. Quando uma região da nuvem começa a colapsar sob a ação da gravidade, essa rotação se torna mais significativa. A gravidade atrai a matéria para o centro. A nuvem se contrai. Mas a matéria com movimento lateral não pode cair diretamente para o centro sem perder momento angular. Como o momento angular é conservado, a nuvem se achata. O resultado é um disco giratório. No centro, forma-se uma estrela. Ao redor dela permanece um disco protoplanetário, uma estrutura achatada de gás e poeira girando na mesma direção geral. Dentro desse disco, os planetas nascem. Pequenas partículas colidem e se unem. Elas então formam grãos maiores, rochas, planetesimais e protoplanetas. Cada colisão redistribui o movimento, mas todo o sistema conserva seu momento angular. É por isso que os planetas em um sistema geralmente orbitam em um plano comum e na mesma direção geral. O sistema solar retém a memória da nuvem original que o formou. A rotação dos planetas também tem origem nesse passado turbulento. Durante sua formação, os protoplanetas são submetidos a impactos constantes. Cada colisão contribui com massa, energia e momento angular. Alguns impactos aceleram a rotação, outros a inclinam, outros ainda podem reverter-la ou alterá-la drasticamente.
A Terra provavelmente adquiriu parte de sua rotação durante a fase de acreção, e um impacto gigante com um corpo do tamanho de Marte teria contribuído para a formação da Lua e redefinido o sistema Terra-Lua. A rotação atual do nosso planeta é, em certo sentido, uma cicatriz dinâmica de seu nascimento. Outros mundos revelam histórias ainda mais estranhas. Vênus gira retrogradamente, na direção oposta à da maioria dos planetas do Sistema Solar, e o faz com extrema lentidão. Urano gira quase lateralmente, com seu eixo inclinado em mais de 90 graus em relação à sua órbita. Essas peculiaridades sugerem impactos gigantescos, interações gravitacionais complexas ou processos internos capazes de alterar a rotação original. Em cada caso, a rotação não desapareceu, ela foi transformada. As luas também herdam e modificam esses movimentos. Muitas luas nascem de discos orbitando planetas jovens, como sistemas solares em miniatura. Outras são capturadas pela gravidade. Outras ainda se formam a partir de impactos. Com o tempo, as marés gravitacionais podem sincronizar sua rotação. A Lua sempre mostra a mesma face para a Terra porque seu período de rotação coincide com seu período orbital. Isso não significa que ela não gire. Significa que ela gira exatamente uma vez a cada órbita ao redor do nosso planeta. A sincronização das marés demonstra que a rotação evolui. A gravidade não apenas atrai, ela também deforma. A Terra estica suavemente a Lua, e a Lua provoca marés na Terra. Essas deformações atuam como freios ou aceleradores. A rotação da Terra está diminuindo muito lentamente, enquanto a Lua está se afastando lentamente. O momento angular não se perde. Ele é transferido entre a rotação da Terra e a órbita da Lua. Mesmo quando algo parece desacelerar, a regra fundamental ainda se mantém. O momento angular é redistribuído. O mesmo acontece em escalas maiores. As estrelas giram porque nascem de nuvens em rotação. Mas, durante suas vidas, elas podem perder parte dessa rotação por meio de ventos estelares e campos magnéticos. O Sol, por exemplo, gira mais rápido no equador do que nos polos, porque não é um corpo sólido, mas uma esfera de plasma. Sua rotação revela sua natureza fluida e magnética. Em estrelas mais massivas ou mais jovens, a rotação pode ser muito mais rápida, a ponto de deformar sua forma e alterar sua evolução. Quando uma estrela morre, a conservação do momento angular pode produzir resultados extremos. Se o núcleo de uma estrela massiva colapsa e forma uma estrela de nêutrons, seu raio diminui drasticamente. Uma estrela que antes media centenas de milhares de quilômetros pode deixar para trás um remanescente com apenas cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Ao conservar o momento angular, esse núcleo compacto pode girar dezenas, centenas ou até mais de 1000 vezes por segundo. É assim que nascem os pulsares, faróis cósmicos que emitem feixes de radiação e parecem piscar com uma precisão impressionante. A mesma lei que explica uma patinadora artística explica um pulsar. A diferença reside na escala e na violência do processo. Num caso, um corpo humano aproxima os braços. No outro, uma estrela inteira colapsa até a densidade de um núcleo atômico. A física, contudo, mantém a mesma estrutura subjacente. Os buracos negros levam essa ideia a uma fronteira ainda mais perturbadora. Um buraco negro pode ter massa, carga elétrica e rotação. No universo real, espera-se que muitos buracos negros girem, pois se formam a partir de estrelas que já estavam em rotação ou porque absorvem matéria com momento angular. Quando um buraco negro gira, ele não gira como uma esfera comum. Sua gravidade extrema arrasta o espaço-tempo próximo num fenômeno conhecido como arrasto de referenciais. Ao redor de um buraco negro em rotação, o próprio tecido do espaço é forçado a acompanhar parcialmente essa rotação. A rotação, portanto, não é exclusiva de objetos sólidos. Ela pode aparecer em nuvens de gás, discos de poeira, plasmas estelares, órbitas planetárias, estrelas colapsadas e regiões distorcidas do espaço-tempo. Em cada nível, a mesma pergunta assume uma forma diferente, mas a resposta mantém um núcleo comum. A matéria quase nunca cai em linha reta perfeita, o movimento lateral produz rotação e o momento angular tende a ser preservado. Quando desviamos o olhar dos planetas e estrelas, a rotação se torna ainda mais espetacular. Galáxias espirais parecem redemoinhos congelados na escuridão. Seus braços luminosos curvam-se em torno de centros densos. Bilhões de estrelas movem-se em órbitas imensas. Nuvens de gás, aglomerados estelares e poeira interestelar participam de uma dança que leva centenas de milhões de anos por revolução. A Via Láctea também gira.
O Sol, localizado em um de seus braços menores, orbita o centro galáctico a uma velocidade de aproximadamente centenas de quilômetros por segundo. Mesmo assim, uma revolução completa leva cerca de 230 milhões de anos. A última vez que o Sol ocupou uma posição semelhante em sua órbita galáctica, os dinossauros ainda não dominavam a Terra. Essa escala de tempo mostra que a rotação galáctica é diferente de qualquer movimento cotidiano. Parece lenta, mas é vertiginosa em sua velocidade real. As galáxias giram pelo mesmo princípio geral dos sistemas planetários, embora com uma história mais complexa. No início do universo, a matéria não estava perfeitamente distribuída de forma uniforme. Pequenas flutuações de densidade cresciam sob a ação da gravidade. Onde havia um pouco mais de matéria, a atração gravitacional se concentrava ainda mais. Essas regiões se tornaram halos de matéria escura e gás, os futuros locais de formação de galáxias. Durante esse colapso, a matéria recebeu torques gravitacionais. Um torque é uma influência capaz de alterar o momento angular. No universo jovem, as regiões de matéria se atraíam de forma irregular. Elas não eram esferas perfeitas. Suas formas, posições e interações geravam pequenos spins iniciais. À medida que o gás caía em direção aos centros desses halos, ele retinha parte desse momento angular e formava discos. Foi assim que muitas galáxias espirais nasceram. Uma galáxia não gira como um disco sólido. Em um disco rígido, as partes externas deveriam se mover mais rapidamente em termos de velocidade linear para completar uma rotação ao mesmo tempo que o centro. Em uma galáxia, as estrelas têm suas próprias órbitas. A rotação depende da distribuição de massa. Com base na quantidade de matéria visível, as estrelas mais distantes do centro deveriam se mover muito mais lentamente do que as do centro, assim como Netuno orbita o Sol mais lentamente do que Mercúrio. Mas as observações revelaram algo surpreendente. Em muitas galáxias espirais, as estrelas externas se movem rápido demais para a quantidade de matéria visível. Suas curvas de rotação permanecem quase planas em vez de apresentarem a curvatura esperada. Essa anomalia tornou-se uma das evidências mais fortes da existência de matéria escura. Algo invisível parece estar fornecendo gravidade extra e mantendo as regiões externas das galáxias unidas. A rotação galáctica, portanto, não apenas mostra movimento. Ela também revela uma ausência. As galáxias giram de uma maneira que denuncia a presença de massa que não emite luz. A matéria escura não é detectada diretamente por telescópios convencionais porque não emite luz nem absorve radiação de forma significativa. No entanto, sua gravidade afeta o movimento de estrelas, gás e galáxias inteiras. O spin torna-se uma ferramenta para o estudo do invisível. Este detalhe introduz uma dimensão que beira o mistério. As galáxias são visíveis graças às suas estrelas, mas sua rotação parece ser controlada em grande parte por algo invisível. Cada órbita de uma estrela distante ao redor do centro galáctico serve como uma pista. Se a matéria visível fosse toda a explicação, muitas galáxias não se moveriam da maneira como se movem. O universo parece ter construído seus redemoinhos luminosos dentro de uma estrutura invisível. A rotação das galáxias também explica por que elas têm seus formatos. Em uma galáxia espiral, o gás pode esfriar e se achatar em um disco. Braços espirais se formam ali, não como estruturas rígidas, mas como ondas de densidade. Estrelas e nuvens de gás se movem para dentro e para fora dessas regiões, onde a matéria é comprimida e pode desencadear o nascimento de novas estrelas. Os braços espirais brilham porque contêm muitas estrelas jovens, massivas e azuis, mas não são braços de material fixos girando como pás de ventilador. São padrões dinâmicos dentro de um disco rotativo. As galáxias elípticas contam uma história diferente. Nessas galáxias, as estrelas se movem em órbitas mais desordenadas, com menos estrutura de disco. Muitas se formaram a partir de fusões de galáxias mais antigas. Quando duas galáxias colidem, suas estrelas raramente colidem diretamente porque as distâncias entre elas são enormes. Mas a gravidade reorganiza suas órbitas, distorce seus discos e pode transformar galáxias espirais em elípticas. O momento angular total do sistema é conservado, mas distribuído de forma mais caótica. As colisões galácticas são lentas, majestosas e estruturalmente destrutivas. Quando duas galáxias espirais se aproximam, seus discos se deformam, caudas de maré aparecem e enormes fluxos de estrelas emergem. O gás pode ser comprimido, produzindo explosões de formação estelar. Buracos negros centrais podem até se fundir. A rotação original de cada galáxia não desaparece. Ela se mistura com o movimento orbital da colisão e se transforma em uma nova arquitetura.
A Via Láctea e Andrômeda estão caminhando para uma futura fusão. Daqui a bilhões de anos, suas estruturas atuais estarão profundamente alteradas. Seus discos se estenderão, se cruzarão e provavelmente formarão uma galáxia maior com uma rotação diferente e órbitas estelares mais complexas. Esse futuro demonstra que a rotação cósmica não é eterna em uma forma fixa. Ela permanece como uma grandeza física, mas sua forma muda. Os aglomerados de galáxias também apresentam movimento angular, embora nem sempre na forma de rotação ordenada. Galáxias individuais movem-se dentro dos aglomerados sob a ação combinada da gravidade da matéria visível, do gás quente e da matéria escura. O gás dentro do aglomerado pode exibir turbulência, ondas e movimentos complexos. Nessas escalas, o universo parece menos um relógio e mais um oceano gravitacional, repleto de correntes gigantescas. Surge então uma pergunta inevitável: se os planetas giram, as estrelas giram e as galáxias giram, será que o universo inteiro gira? A resposta conhecida é mais cautelosa. Observações cosmológicas indicam que, em grandes escalas, o universo é aproximadamente homogêneo e isotrópico. Isto é, parece semelhante em todas as direções quando se considera a média em distâncias enormes. Não há evidências sólidas de uma rotação global significativa do universo observável. Pode haver rotações locais em todos os lugares, mas isso não implica que todo o cosmos tenha um eixo de rotação. Essa distinção é importante. Nem tudo no universo gira em torno de um único centro. Não existe um peão cósmico com todas as galáxias orbitando um eixo central universal. O que existe é um vasto número de sistemas locais com seu próprio momento angular. Planetas ao redor de estrelas, estrelas dentro de galáxias, galáxias interagindo, discos ao redor de buracos negros. O spin aparece repetidamente porque a gravidade e a conservação do momento angular o produzem naturalmente, não porque tudo dependa de um centro absoluto. A expansão do universo também não é uma rotação. Galáxias distantes estão se afastando porque o próprio espaço está se expandindo, não porque estão sendo lançadas para fora de um centro em direção a um espaço vazio pré-existente. A expansão opera em grande escala. A rotação domina em sistemas gravitacionalmente ligados. Uma galáxia pode girar enquanto o universo se expande porque a gravidade interna mantém suas estrelas unidas. Um sistema planetário pode manter suas órbitas enquanto galáxias distantes se afastam umas das outras. Em escalas pequenas e médias, a rotação é a força motriz. Em escalas imensas, a expansão domina. Essa coexistência define a arquitetura cósmica. A gravidade atrai a matéria, a rotação impede que ela caia diretamente para o centro. Discos se formam, estrelas nascem e os sistemas se estabilizam. Sem rotação, o universo teria menos discos, menos órbitas estáveis e provavelmente uma história de formação estrutural muito diferente. A rotação também cria energia utilizável. Quando o gás cai em direção a um objeto compacto, como uma estrela jovem, uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, ele geralmente não cai em linha reta. Ele forma um disco de acreção. Nesse disco, as regiões internas orbitam mais rápido que as externas. O atrito interno, a turbulência e os campos magnéticos convertem a energia gravitacional em calor e radiação. Alguns dos fenômenos mais brilhantes do universo surgem da matéria girando antes de cair. Os quasares são um exemplo extremo. No centro de algumas galáxias, buracos negros supermassivos devoram gás através de discos de acreção quentes. O material gira a velocidades enormes, aquece e emite quantidades gigantescas de energia, potencialmente alimentando jatos relativísticos que são expelidos de regiões próximas ao buraco negro. Paradoxalmente, um dos objetos mais escuros da física pode acender alguns dos faróis mais brilhantes do cosmos graças à rotação da matéria que o circunda. Em estrelas jovens, os discos de acreção também são essenciais. A matéria cai em direção à protoestrela, mas parte dela pode ser expelida em jatos bipolares. Esses jatos ajudam a eliminar o excesso de momento angular. Sem esse mecanismo, rotação excessiva impediria a matéria de continuar se acumulando no centro. Isso revela um detalhe crucial. A rotação é necessária, mas também pode se tornar um obstáculo. Para formar uma estrela, a nuvem precisa perder parte de seu momento angular. A natureza resolve esse problema por meio de discos, campos magnéticos, ventos e jatos. Assim,
o universo não gira apenas porque conserva o movimento. Ela também desenvolve mecanismos para redistribuí-la. A matéria se organiza quando encontra maneiras de mover o momento angular para fora e a massa para dentro. Essa troca ocorre na formação de estrelas, em discos de buracos negros, em sistemas planetários e na evolução das galáxias. Estrelas de nêutrons estão entre os laboratórios mais extremos. Elas se formam quando o núcleo de uma estrela massiva colapsa após uma supernova. A matéria é comprimida a densidades inimagináveis. Uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons teria uma massa gigantesca. Nesse estado, a conservação do momento angular transforma a rotação original do núcleo em uma rotação frenética. Algumas estrelas de nêutrons giram várias vezes por segundo. Outras, conhecidas como pulsares de milissegundos, podem completar centenas de rotações a cada segundo. Um pulsar emite radiação de regiões associadas aos seus polos magnéticos. Se esses polos não coincidirem com o eixo de rotação, os feixes varrem o espaço como a luz de um farol. Pulsos regulares são detectados da Terra. Essa regularidade pode ser tão precisa que alguns pulsares rivalizam com relógios atômicos em estabilidade. No entanto, eles não são mecanismos perfeitos. Podem sofrer pequenos saltos em sua rotação, chamados de falhas, provavelmente relacionados a mudanças internas em sua crosta e no fluido superdenso em seu núcleo. A rotação de uma estrela de nêutrons não é um detalhe insignificante. Isso determina sua emissão, seu campo magnético, sua evolução e sua capacidade de produzir fenômenos extremos. Em magnetars, estrelas de nêutrons com enormes campos magnéticos, a rotação e o magnetismo desempenham um papel importante em explosões de raios X e raios gama. Em sistemas binários, uma estrela de nêutrons pode roubar matéria de uma companheira. Essa matéria chega com momento angular, forma um disco e acelera a rotação do objeto compacto. É assim que pulsares antigos são reciclados, transformando-os em pulsares de milissegundos. Mas existe um limite. Se uma estrela de nêutrons girasse muito rápido, a força centrífuga em seu equador poderia superar a gravidade que mantém a matéria unida. A estrela começaria a perder massa ou se deformaria drasticamente. A física da rotação impõe limites. Nenhum objeto material pode girar arbitrariamente rápido sem consequências. Buracos negros representam um limite ainda mais profundo. Um buraco negro em rotação é descrito pela solução de Kerr na relatividade geral. Sua rotação afeta o horizonte de eventos e cria uma região externa chamada ergosfera, onde o espaço-tempo é puxado com tanta intensidade que nenhum objeto pode permanecer completamente imóvel em relação a observadores distantes. Ali, a rotação se torna uma propriedade geométrica do espaço. Em teoria, é possível extrair energia de um buraco negro em rotação. Processos físicos associados à ergosfera e aos campos magnéticos podem transformar parte da energia rotacional em radiação ou jatos relativísticos. Essa ideia é fundamental para a compreensão de alguns núcleos galácticos ativos, onde buracos negros supermassivos lançam jatos de partículas a distâncias enormes. A rotação do buraco negro e do disco que o circunda pode funcionar como uma usina gravitacional. A rotação dos buracos negros também é medida indiretamente pela observação de discos de acreção e ondas gravitacionais. Quando dois buracos negros se fundem, suas massas e rotações influenciam o sinal da onda que viaja pelo espaço-tempo. Detectores de ondas gravitacionais registram esses sinais como distorções minúsculas. A partir delas, inferem-se propriedades de objetos que não emitem luz. A rotação torna-se, mais uma vez, uma assinatura invisível, detectada por seus efeitos. Em uma escala menor, a rotação planetária também produz consequências profundas. A Terra gira, razão pela qual existe o ciclo dia-noite. Sua rotação gera uma protuberância equatorial, influencia a circulação atmosférica e oceânica por meio do efeito Coriolis e contribui para a organização de furacões, correntes oceânicas e padrões climáticos. Sem a rotação, o clima da Terra seria radicalmente diferente. Um hemisfério poderia ficar exposto à radiação solar por períodos muito mais longos, e a dinâmica atmosférica perderia parte de sua estrutura atual. O campo magnético da Terra também está relacionado ao movimento interno do planeta. No núcleo externo, o ferro líquido conduz eletricidade e se move por convecção, influenciado pela rotação da Terra. Este geodínamo gera o campo magnético que protege a superfície de parte do vento solar. A rotação por si só não cria o campo magnético, mas ajuda a organizar os movimentos internos que o sustentam. Em outros mundos, a relação entre rotação, composição interna e magnetismo produz resultados muito diferentes. Júpiter, com sua rápida rotação e interior condutor, possui um campo magnético enorme. Marte, por outro lado,
perdeu seu antigo campo magnético global, o que afetou a evolução de sua atmosfera. A rotação também determina a forma dos planetas gigantes. Júpiter completa uma rotação em menos de 10 horas, apesar de seu tamanho imenso. Essa rotação rápida o achata nos polos e o torna mais protuberante no Equador. Saturno exibe um efeito semelhante. Nesses mundos, a atmosfera se organiza em faixas, correntes e tempestades gigantescas. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é um vórtice atmosférico persistente, uma tempestade que revela como a rotação planetária pode alimentar estruturas duradouras em fluidos. Até mesmo os anéis planetários são sistemas de rotação. Os anéis de Saturno não são estruturas sólidas, mas inúmeras partículas de gelo e rocha, cada uma orbitando o planeta em sua própria velocidade. As partículas internas se movem mais rápido que as externas. Pequenas luas esculpem lacunas e bordas por meio de ressonâncias gravitacionais. Os anéis parecem delicados, mas obedecem a uma dinâmica orbital precisa, onde cada fragmento conserva e modifica o momento angular em interação com seus vizinhos. Os asteroides oferecem outra perspectiva. Muitos giram em torno de seus próprios eixos, alguns com formas irregulares. A luz solar pode alterar lentamente a rotação de um asteroide por meio de um efeito conhecido como warp, causado pela absorção e reemissão desiguais de radiação. Com o tempo, um asteroide pode acelerar sua rotação até se fragmentar ou formar um sistema binário. Nesse caso, até mesmo a luz exerce uma influência cumulativa na rotação. O universo não precisa de choques massivos para alterar a rotação de um pequeno corpo. Às vezes, uma pequena quantidade de pressão atuando ao longo de milhões de anos é suficiente. Os cometas também giram, e sua rotação pode mudar quando ejetam jatos de gás à medida que se aproximam do Sol. Esses jatos atuam como pequenos sistemas de propulsão natural. Eles alteram o período de rotação, mudam a orientação do núcleo e podem contribuir para fraturas. Em pequenos corpos, a rotação é uma história viva, sensível à luz, ao calor, ao gelo sublimado e à forma irregular do objeto. Apesar de tudo o que se sabe, a rotação cósmica ainda levanta questões em aberto. Uma delas relaciona-se ao alinhamento de galáxias e estruturas em grande escala. Alguns estudos investigam possíveis padrões na orientação de galáxias ou quasares. A cosmologia padrão prevê que, em escalas suficientemente grandes, as orientações serão essencialmente aleatórias. No entanto, certas observações sugerem alinhamentos que ainda requerem análises cuidadosas, mais dados e controle de viés. Se algum desses padrões se provar real e significativo, poderá oferecer pistas sobre processos no universo primordial ou sobre a formação da teia cósmica. Outra questão surge nos discos protoplanetários. Embora a ideia geral da formação de planetas esteja bem estabelecida, os detalhes permanecem complexos. Como exatamente os grãos de poeira crescem e se transformam em planetesimais, como os planetas migram dentro do disco, como o momento angular é distribuído e por que alguns sistemas acabam com órbitas ordenadas enquanto outros têm órbitas inclinadas ou excêntricas, são todos problemas em aberto. A rotação é fundamental para todos eles. O mistério da rotação solar e estelar também persiste. As estrelas não são esferas rígidas. A rotação diferencial, os campos magnéticos e os ciclos de atividade interagem de maneiras complexas. No Sol, o ciclo das manchas solares está ligado ao dínamo magnético interno, que depende do movimento e da rotação do plasma. Em outras estrelas, rotações mais rápidas podem produzir intensa atividade magnética, erupções solares poderosas e ambientes hostis para planetas próximos. A relação entre rotação e habitabilidade é uma fronteira particularmente interessante. Um planeta que gira muito lentamente pode experimentar contrastes extremos de temperatura. Um que gira muito rapidamente pode ter circulação atmosférica distinta, dias curtos e padrões climáticos complexos. Planetas com rotação sincronizada em torno de anãs vermelhas sempre mostram a mesma face para sua estrela, com um hemisfério diurno permanente e um hemisfério noturno permanente. Durante anos, acreditou-se que esses mundos eram inabitáveis, mas modelos atmosféricos sugerem que, sob certas condições, uma atmosfera suficientemente densa poderia redistribuir o calor. A rotação, ou sua relativa ausência, pode determinar o clima de mundos distantes.
Medir a rotação em exoplanetas é difícil. Alguns métodos permitem inferi-la a partir de mudanças no brilho, espectros ou mapas de calor indiretos. À medida que os telescópios melhoram, a rotação de planetas fora do sistema solar pode se tornar uma pista fundamental para a compreensão de sua atmosfera, sua história de formação e sua potencial habitabilidade. Cada mundo teria não apenas massa e órbita, mas também seu próprio ritmo único. A rotação também afeta a percepção do tempo na relatividade. Perto de objetos massivos em rotação, a estrutura do espaço-tempo se altera. A combinação de gravidade intensa e rotação produz efeitos que não existem na física clássica. Na Terra, esses efeitos são minúsculos, mas devem ser considerados em tecnologias de alta precisão, como sistemas de navegação por satélite, onde a relatividade geral e a relatividade especial influenciam a medição do tempo. Em buracos negros, esses efeitos tornam-se extremos. A rotação deixa de ser uma simples propriedade mecânica e se transforma em uma profunda distorção do ambiente onde os eventos ocorrem. A pergunta inicial, por que tudo gira, revela várias camadas. Na primeira, tudo gira porque quase nada nasce sem movimento lateral. Na segunda, tudo continua girando porque o momento angular é conservado. Na terceira, a gravidade amplifica a rotação comprimindo a matéria. Na quarta, o universo redistribui essa rotação por meio de colisões, marés, discos, campos magnéticos, ventos e fusões. Na quinta, a rotação se torna uma ferramenta para detectar o invisível, da matéria escura aos buracos negros. Mas há também uma resposta mais filosófica, embora ancorada na física. O universo gira porque o movimento é mais natural do que o repouso absoluto. O repouso perfeito exigiria simetria perfeita, condições exatas e ausência de perturbações. O cosmos real nasceu com flutuações. Cada pequena diferença importava. Um desvio mínimo em uma nuvem de gás se tornou um disco. Uma colisão entre protoplanetas inclinou um eixo. Uma fusão galáctica rearranjou bilhões de estrelas. Uma estrela colapsada multiplicou sua rotação até se tornar um farol de rádio. A rotação é memória. Um planeta conserva vestígios dos impactos que o formaram. Uma estrela conserva parte do movimento da nuvem que lhe deu origem. Uma galáxia preserva a história de forças primordiais, fusões e matéria escura. Um buraco negro preserva, em sua rotação, sinais da estrela que colapsou ou da matéria que devorou. Cada volta é uma inscrição dinâmica do passado. Trata-se também de equilíbrio. Sem a rotação orbital, os planetas cairiam em suas estrelas ou escapariam para o espaço. Sem discos giratórios, a formação de estrelas e planetas seria menos eficiente. Sem a transferência de momento angular, muitas estruturas não poderiam evoluir. A rotação não é um ornamento do universo, é uma condição de sua arquitetura. Mesmo assim, a rotação nunca age sozinha. A gravidade puxa para dentro. A pressão empurra para fora. Os campos magnéticos canalizam a matéria. A radiação aquece e empurra. O atrito transforma energia. As marés diminuem, sincronizam e distorcem. O universo gira em constante negociação entre forças. Essa negociação produz tudo, desde a aparente serenidade de uma órbita planetária até a violência de um disco de acreção ao redor de um buraco negro. Em escala humana, a rotação do planeta marca os dias. Em escala lunar, regula as marés e as sincronizações. Em escala solar, acompanha os ciclos magnéticos. Em escala galáctica, revela matéria invisível. Em escala relativística, arrasta o espaço-tempo. A mesma ideia permeia tudo. Quando a matéria se move sob a ação da gravidade e conserva o momento angular, o resultado natural é a rotação. É por isso que a imagem de um universo em rotação não é apenas visualmente impactante, mas também fisicamente profunda. Os redemoinhos das galáxias, os anéis de Saturno, as órbitas dos exoplanetas, os pulsares e os discos dos buracos negros fazem parte da mesma família de fenômenos. Todos eles demonstram que o cosmos não constrói suas estruturas por meio da imobilidade, mas sim por meio do movimento organizado. Em cada volta da Terra, em cada órbita da Lua, em cada braço espiral de uma galáxia distante, o universo repete uma regra silenciosa. O movimento não desaparece sem uma causa. Ele se transforma, se distribui, acelera, se inclina, se oculta ou se torna visível em estruturas luminosas. A rotação é uma das maneiras pelas quais o cosmos preserva sua história. E é por isso que, dos confins mais próximos aos mais distantes, o universo parece estar sempre em rotação.